Pessoal, tudo bem? Mais um Virando as Páginas chegando aí. Eu tenho duas novidades. Na verdade, eu tenho um alerta e uma novidade para vocês. Bom, a novidade é que a gente está começando a gravar com um aparelho novo, com uma câmera nova. A gente está com uma TI7 aqui e vamos ver se vai dar certo, se a imagem vai melhorar, se o som vai melhorar e também se o operador da aparelhagem vai também aprender a fazer o que deve ser feito. Por enquanto, o cara que está com isso nas mãos sou eu mesmo, né? Então vamos torcer, vamos esperar que a qualidade dos nossos vídeos melhore. A segunda situação que eu queria dizer não é nem uma novidade, mas um alerta. Há coisa de quase um mês atrás, mais de um mês atrás, eu e minha esposa a gente acabou conseguindo um cachorrinho, mas de uma forma que não é das mais agradáveis não. A gente pegou um bichinho na rua e ele estava perdido, que era o Calvininho. A gente deu o nome, ele agora está dormindo aqui. Ele aqui, tá os outros três lá dentro do quarto e estou eu aqui pedindo a Deus para que nenhum deles lata, para não atrapalhar a nossa gravação. Mas eu vim aqui dar um alerta a você. Esse bichinho meu aqui é de raça e obviamente foi deixado, não foi nem perdido, porque a pessoa que viu percebeu um carro que deixou o cachorrinho na calçada e por acaso, num domingo, dia 13, nós acabamos resgatando esse anjinho que está aqui com a gente. Então o meu alerta e o meu pedido é: se você realmente gosta do seu animal e nesse momento você não pode mais cuidar dele, e eu entendo não poder, deixar isso muito claro, eu entendo que você possa estar passando por dificuldades, busque achar pessoas que adotem o seu animal. Evite, realmente, se você ama o seu bichinho, evite deixar com que as ruas tomem conta daquele ser vivo que você escolheu como amigo. Está crescendo muito o número de animais domésticos sendo deixados nas ruas. Esse meu, pequenininho do jeito que obviamente não estaria vivo se a gente não tivesse adotado ele. E se os irmãos dele, que são todos muito grandes, principalmente a Bela, que é um labrador, também não tivessem adotado. Mas o bom é que ele está aqui, muito engraçado, muito marrento. Mas vai esse alerta para vocês, tá bom? Já que a gente está falando sobre animais, eu queria estar falando um pouquinho sobre sociedade e humanidade. E o livro que eu escolhi para agora é 21 lições para o século XXI, do Harari, que foi escrito desculpe, em 2018. Né? Em 2018 eu me lembro, acho que estava começando a pensar na existência do canal. Começando a realmente pensar na existência do canal, ele surgiu em 2019, lá para março, abril de 2019, mas eu já poderia ter falado sobre o Harari do 21 lições para o século XXI, mas preferi começar pelo começo. Então eu comecei falando sobre a obra Uma Breve História da Humanidade, do Sapiens, né? Essa obra está lá num dos vídeos do canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou então vou deixar o link no próprio vídeo para que você, se você tiver curiosidade, eu fiz dois vídeos sobre os Sapiens. Uma resenha sobre os Sapiens propriamente dito e depois um diálogo dos Sapiens sobre um contexto de ideia e também numa conversa com outras obras literárias. O segundo que veio, que foi produzido já, esse primeiro na época foi pela LEPM. Esse segundo já pela Companhia das Letras, esse atual também pela Companhia das Letras, o 21 lições para o século XXI, e agora, pelo que eu estou sabendo, a Companhia das Letras comprou os direitos de reeditar Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, e também está fazendo um HQ, em quadrinhos do próprio livro, do primeiro livro do Harari. E o segundo, então, foi Homo Deus. E o terceiro, 21 lições para o século XXI, que vai nascer justamente das dúvidas e dos questionamentos dos leitores sobre os conteúdos, tanto de Sapiens como do Homo Deus. 21 lições para o século XXI, ela é importante para mim sobre alguns aspectos.
Primeiro, você não deve estar olhando para o livro e definindo tudo que o Harari diz como um final real, um final que há de acontecer. Ele faz uma análise sobre as tendências sociais, sobre as questões voltadas ao Estado, sobre o trabalho, sobre os elementos ligados à biotecnologia, à bioética e a própria questão da inteligência artificial e a Big Data. Ele faz uma construção bem harmoniosa, ele tem uma forma de escrever muito interessante. Mas antes da gente começar a falar propriamente do 21 lições para o século XXI, eu queria estar mostrando para vocês livros que valem a pena, não por serem aderentes, e não porque são complementares, pelo contrário, mas livros que são muito legais de você estar lendo para que você possa ter um diálogo com o próprio autor, que é o Harari. O primeiro, que é da década de 80, é do Christoph Lasch, a Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Esse livro é interessantíssimo e ele é inspirador, inclusive de assuntos que o Harari vai levantar aqui 30 anos depois. Então, o que o Lasch percebe é que as próximas rebeliões, dizia ele, não seriam rebeliões populares, e sim rebeliões das elites. É um contexto muito interessante para que você possa estar avaliando sobre aspectos e fenômenos como comunitarismo, populismo crescente e essa visão da década de 80 do Christoph Lasch. É um livro que vale a pena e vai te ajudar a fazer um diálogo muito legal com 21 lições para o século XXI do Harari. Tem livro pra caramba aqui pra gente conversar, mas eu tô só indicando, porque senão a gente não termina o vídeo hoje. Um outro livro, são dois, importantíssimos. Este aqui é o último livro do Raymond Aron, um pensador conservador francês, parisiense. Este aqui foi a última obra do Raymond Aron antes do seu falecimento. E é justamente um diálogo que ele está tendo com o contexto político e as estruturas de pensamento já lá na virada do século. Esse aqui é um livro muito interessante e ele serve para pano de fundo para o diálogo que você vai ter com Harari em 21 lições para o século XXI. Um outro, que é um livraço, eu acho que é um dos livros mais icônicos do Raymond Aron, que é este aqui, ó, Paz e Guerra entre as Nações. Eu tô para falar desse livro há um ano, só que eu às vezes não tenho nem coragem de conversar um pouco sobre ele, porque eu acho que eu deveria fazê-lo em 3 ou 4 vídeos. Eu não sei se você vai ter paciência com relação a isso, mas é um livraço sobre uma ótica muito interessante do Ramon acerca da finalidade da guerra e do fenômeno da guerra dentro da sociedade, dentro das sociedades, né? Então ele vai trabalhar contextos da história, contexto sociológico, as teorias políticas acerca dos elementos voltados à guerra e a praxe. Não, ele não usa nem o termo praxe, né? Ele usa a praxeologia, a prática e os elementos mais básicos dessa relação, sempre sobre um texto muito analítico e ao mesmo tempo parece que você está lendo um artigo bem feito numa das folhas do New York Times ou do Washington Post ou de qualquer outro jornal do mundo. Vale a pena, quem ler esse livro vai conseguir ter espelhamentos dessa obra em algumas análises que o próprio Harari faz. Um outro que, esse é mais, são dois, são mais leves. Um eu tenho aqui no e-book e o outro eu tenho fisicamente, mas eu não trouxe para vocês, é do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt, que vai falar sobre como as democracias morrem. Ele foi editado pela Zaha. Ele é um livro de contextualização mais interna das questões democráticas e dos movimentos e fenômenos da democracia norte-americana. Tem uma tendência muito grande a embater no Trump, mas vale a pena você fazer uma leitura sobre isso, porque existem alguns diálogos também entre esta obra e a obra que a gente está destacando aqui. Outro livro, para que vocês tenham noção, como a gente está vivendo uma era muito imatura, eu estou tratando aqui de autores à direita, à esquerda, analíticos mais conservadores, mais progressistas, para a gente tentar fazer um diálogo efetivo, para que a gente possa chegar em alguns argumentos interessantes na explicação, ou pelo menos no pouco da resenha que eu tenho que dar para vocês com relação ao Harari. Uma outra obra, esta sim,
Se você quiser comprar, você vai gastar uma boa grana, mas eu acho delas todas uma das obras mais importantes já escritas acerca da democracia, que é A Vida e Morte da Democracia, do John Kennedy, do australiano John Kennedy. O John Kennedy tem uma visão muito interessante, primeiro em quebrar a tese de que a democracia inicia na Grécia clássica, né? A Grécia clássica para todos nós é o berço da democracia, assim como Roma será o berço do contexto jurídico e da análise jurídica das cidades, mas o Kennedy diz que não, e ele demonstra de uma forma muito prática e muito abalizada, ele vai mostrando como ao seu tempo o conceito de democracia vai sendo modificado, vai sendo transformado, a ponto de que nós temos atitudes dentro de uma ideia democrática nada democrática. Uma delas que ele coloca de uma forma muito clara, e que eu vejo acontecendo muito, principalmente agora nesse contexto de polaridades, é quando um soberano, quando um presidente ele é eleito, e se ele não for bem, quem não o elegeu acaba responsabilizando os cidadãos que vieram a votar nesta pessoa, sem analisar a pessoa em si. O que o Kennedy diz é que não é culpa da democracia, não pode se colocar na democracia a responsabilidade sobre aquele que vota, e sim sobre qualquer um que venha ter conquistado a sua cadeira, seja ela no legislativo, seja ela no executivo, e não cumpra o seu papel da qual ele prometeu cumprir. E nesta visão, quem enxerga que há uma deficiência e uma doença crônica que pode destruir as democracias liberais no mundo todo. Eu estou citando um pouquinho de livros sobre o contexto da democracia, porque é uma das discussões que o Harari tem, uma das preocupações que o Harari tem dentro dos processos que hoje nós temos e visão que nós temos de Estado. E a gente vai chegar lá, vai falar um pouco mais sobre ele. O Keynes é outro livro, só que esse você vai ter que coçar o bolso, porque ele não está sendo editado no Brasil. A editora 70 lá em Portugal tem esse livro, e aí você vai gastar aí um pouquinho mais de R$100, mas você vai ter na tua mão um livraço para fazer uma análise bem ampla e bem interessante sobre essas questões todas que eu estou conversando com vocês até agora. Tem um outro que eu tenho nas minhas mãos, esse é da editora Faro, inclusive eu estou com 3 livros da Faro aqui, que tem a ver com o texto que está sendo abordado pelo Harari, e eu não tenho nada a ver com a Faro, para que você não imagine assim, esse cara está tendo alguma coisa com a editora. Não tem não, mas se a Faro quiser mandar alguns livros para mim, eu não fico triste não. Esse livro aqui, do Joshua Wong, que é A Democracia Ameaçada. Joshua Wong é um ativista, foi ele um dos líderes dos movimentos que estão acontecendo até hoje. Ele foi preso pelo regime comunista chinês, e ele aqui vai escrevendo através, como se fosse um diário, capítulos que vão justamente levantando e colocando sobre dúvida a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa da sociedade chinesa, e por conta da intervenção chinesa em Hong Kong. Então é um livraço, ele é um líder estudantil que acabou promovendo toda essa transformação que ainda não terminou, e eu acho que não vai terminar bem. Um outro livro, e esse é de um amigo meu, de quem eu tenho um prazer muito grande de ter conhecido numa live, virou um amigo meu digital, mas a gente vai se conhecer qualquer dia. Tem 2 livros deles muito importantes, do Alexandre Gomes. Um é Cidades e Muros. Essa obra aqui é muito interessante, como o ser humano se tornou um animal urbano, que tem um pouco mais de diálogo com Sapiens, a cidade como uma invenção do humano, uma invenção da raça humana, e as estruturas e convivências que nós acabamos de ter por dentro das cidades, como a humanidade desenvolveu processos que acabaram saindo das savanas, das florestas, saindo do campo, e como nós nos tornamos uns seres urbanos, Homo urbanos. Eu acho
interessantíssimo que você esteja lendo um autor brasileiro, uma tese interessantíssima, uma obra para os dias de hoje e, olha, diria eu, uma obra ótima de entrada para quem quer discutir os assuntos que o Harari vai discutir. Alexandre Gomes é um amigaço que eu ganhei no campo digital, nem tudo das redes é ruim, tá aqui. Ele escreveu um outro livro que é Eu Tenho Preocupação que Derrubem o Vídeo, mas é este aqui, vou colocar bem na frente para você, O Fascismo Pandêmico. É uma obra interessantíssima sobre uma análise dos fenômenos totalitários que estão surgindo no século XXI de qualquer matiz política e matiz ideológica, e a preocupação que ele depõe aqui sobre aspectos assim de fomentação cada vez mais de totalitarismos e de inibições de liberdade a partir de uma análise que ele tem sobre o campo da gripe espanhola. Um livrinho pequenininho de 76 páginas, mas um livro cheio de condições interessantíssimas para que a gente possa refletir o nosso mundo e para onde nós estamos indo. Eu não tenho tido uma visão tão, digamos assim, romântica do futuro da humanidade, não, e nem tanto esperançosa. Eu tenho tido uma visão realista e, ao mesmo tempo, torço para que a gente dê uma guinada nesse processo de caminhada que a sociedade mundial está mergulhada e está produzindo, né? Eu acho que eu já falei de uns 5 ou 6 livros, né? Tem mais um da Faro também, não tem nada a ver com isso, volto a dizer, mas é o Hackeando Darwin, que é do James Mendes. Esse aqui, enquanto o Gons vai se relacionar mais com o Homo sapiens, o James Mendes vai se relacionar não com o sapiens, mas com o Homo Deus, que é justamente a característica voltada à biotecnologia e também à bioética, as condições que nós estamos tendo de possibilidade de curas e também da implantação de um programa, não um programa de saúde, mas um programa de revitalização ao ponto de mudar as características do próprio Homo sapiens. O James Mendes, ele é um estudioso profícuo na área da tecnologia e também já respondeu na ONU sobre pastas, por exemplo, da geografia e geopolítica asiática. Então, ele tem aqui uns insights muito interessantes e que podem ser não complementares, não é que sejam complementares, porque eu não vou diminuir um autor em relação ao outro, mas eles podem ser aderentes, podem fazer um diálogo muito importante com o Homo Deus do Harari. Por fim, este eu não li, mas eu estou super interessado. O livro A História das Ilusões e Loucura das Massas, as Armadilhas dos Cisnes Negros, do Charles Mackay. Charles Mackay é um homem do século XIX e ele vai tratando aqui assuntos justamente sobre o fenômeno das massas. Cada vez mais a gente precisa estar se mergulhando nesses aspectos e procurando enxergar definitivamente este contexto para esses dias, e não tem jeito, vai ser um livro que também vai dialogar com o Harari. Ufa, vamos lá. Então, o que eu posso falar para vocês com o livro propriamente dito, que eu tenho esse aqui em e-book? O primeiro passo é que o Harari, no seu primeiro ponto, ele divide em 5 pontos, mas eu queria trazer isso de uma forma bastante resumida e direta para te incentivar a leitura dele. O primeiro é o seguinte: ele vai falar sobre o desafio tecnológico. Então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês que a tecnologia, ele dá a entender a todos nós que a tecnologia, ela não é a nossa inimiga. A tecnologia, ela não é a nossa inimiga, mas ela pode vir a ser. E por que ela pode vir a ser? Porque ele vai começar a trabalhar contextos muito importantes sobre as diferenças sociais a partir dos avanços da tecnologia no campo da saúde, por exemplo. Quem vai poder arcar com os custos de uma cirurgia ou de tratamentos ou de questões mais avançadas dentro do contexto tanto da biológico como
como também no contexto da tecnologia médica. Uma outra situação que ele deixa claro é sobre os algoritmos, a inteligência artificial e principalmente o contexto de podermos ter hackeado ou pelo menos ter monitorado a forma nossa de pensar, a ponto de que por meio de algoritmos nós poderemos ter os nossos sentimentos lidando com uma certa realidade, inclusive no campo jurídico. Me lembrou um pouco o Minority Report. Ou seja, a performance facial ou mesmo a forma como eu lido com certas informações dentro de um contexto futurista em Harari pode indicar se eu concordo ou não com aquele ou com este ou aquele deputado, com este ou aquele líder de um partido, com este ou aquele chefe, com este ou aquele presidente. Nesse sentido, ele vai discutir muito claramente sobre os aspectos dos estados e a política, os elementos políticos. Ele deixa em segundo plano ou terceiro plano, inclusive, o debate sobre o terrorismo e aponta como uma grave percepção é de que nós no século XX tivemos três tipos de modelo de Estado existente: o modelo fascista, nazista, o modelo comunista e o modelo da democracia liberal. Para o Harari, a democracia liberal conseguiu sucumbir, conseguiu superar os dois primeiros modelos que eu acabei de citar. Porém, hoje ele percebe que com o reaquecimento e o refortalecimento de estados totalitários, estados nacionalistas, a democracia liberal está em xeque. Isto porque no campo das redes sociais nós temos uma velocidade muito grande de informações e vira e mexe ele vem falando do Zuckerberg, do Facebook, como ele tenta se esforçar em trazer justiça para o campo de uma discussão social e ali nesse ponto, até porque eu sofri sobre isso lá na página, ele indica que existem falhas grosseiras nas boas atitudes ou boa vontade das redes sociais. Inclusive eu vi há pouco tempo na Netflix um documentário muito interessante sobre as redes sociais, né? E eu acho que a gente precisa estar compreendendo esse processo porque a crítica aos riscos que hoje grandes marcas que trabalham, que gerenciam, que condicionam facilidades digitais, essas críticas foram feitas por profissionais que saíram de dentro dessas grandes instituições. Eu não vou citar o nome delas porque também, senão, o meu vídeo pode ser derrubado. Mas veja bem como todo esse processo que está inserido no documentário Dilema das Redes, ele também vai ser vivido no 21 lições para o século XXI, que é justamente a aplicabilidade que Harari dá à intencionalidade de que todo aquele que esteja à frente de qualquer empresa ou instituição que trabalhe com os elementos e com a velocidade, a composição e a relação digital interpessoal possa entender que estes processos podem fugir da mão do controle desses mesmos e mais, podem cair na mão de controladores totalitários e a partir daí você perder o contexto da democracia liberal dentro de alguns aspectos como a individualidade, a liberdade de expressão e os processos democráticos de escolha. Inclusive, ele levanta aquelas questões voltadas ao Zuckerberg, quando ele foi acusado, há coisa de um ano e meio, a coisa ainda continua acontecendo lá no Senado norte-americano, com relação ao, não só a ajuda que foi dada na possibilidade da eleição de A ou B, mas como o Facebook teve que redefinir o seu trajeto e mesmo na sua redefinição ainda não encontrou um ponto de equilíbrio. Uma outra situação bastante clara é que há uma inconsistência no mundo globalizado. O Harari ele deixa bem definido que para ele eu não tenho essa visão. Eu vou deixar isso muito claro, eu não tenho essa visão otimista do Harari. Para ele, o mundo e as elites e os estados escolheram não definir as suas posições geográficas, geopolíticas a partir das guerras.
Acho que o Harari está sendo extremamente esperançoso e eu espero que ele esteja certo e que eu não esteja. Mas quando você olha a projeção que a China tem no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, na Ásia, quando você percebe o alinhamento que ela tem tido com países vizinhos, reclamando inclusive espaços e fronteiras que a princípio não seriam dela, quando você percebe também a construção clara e definitiva de ilhas artificiais, você fica com o pé. Por outro lado também, quando você percebe Estados Unidos focado e ligado numa condição mais de maior reação à China, e você vê que esses pontos estão cada vez mais se opondo e cada vez mais se frissando, eu tenho dúvidas sobre esta ênfase que o Harari dá em que os países, as nações, não venham a resolver os seus futuros a partir de uma medição de guerra e impondo seu status quo militar, seu status quo cultural. Penso eu, espero eu, desejo eu que o Harari esteja certo e que eu esteja errado. O fato final é justamente sobre esta questão da ascensão cada vez mais dos discursos nacionalistas, que ele previa não acontecer quando escreveu o livro Sapiens. Para ele entendia que a cada vez mais o mundo haveria de se globalizar para resolver os grandes problemas da sociedade mundial, como fome, doença, guerras, e a democracia sendo melhor instalada em todas as regiões do globo. E o que nós temos nesse período que ele dizia, que ele escrevia o Homo Sapiens, é justamente as democracias cada vez mais voltadas para estados e discursos nacionalistas. Em momento algum eu estou dizendo que o contexto democrático é democrático se for de direita ou se for de esquerda. Ninguém está querendo discutir sobre isso. Existem modelos que podem propor liberdade individual. O que eu estou argumentando e o que o Harari argumenta são dos estados totalitários e extremistas, cada um ao seu ponto e a sua personalidade. Então, nesse sentido, eu vejo que o Harari ele acerta em cheio, sim, quando ele diz do risco do surgimento dos estados nacionais e de discursos mais totalitários. Mas ele, na minha perspectiva, não percebeu isso em Homo Sapiens. O que eu acho do livro? Bom, o que eu penso do Harari é que ele é um expoente importante. Eu não concordo com aquelas linguagens que são feitas pejorando, né? Criticando o escritor, criticando o pensador, criticando o historiador. Vale a pena enxergar algumas dos pontos que ele levanta aqui, até para que você possa questionar. Por isso que eu te digo que não adianta você ler apenas um autor e dar a ele a codificação absoluta da verdade, e que você precisa ler outros autores. Eu citei alguns livros aqui, você pode viajar em tantos outros que venham a dialogar com aquilo que se projeta para o projeto de nação e todo o arcabouço que nós poderemos ter num presente muito breve, num futuro, muito breve. O que eu entendo de importante na leitura do Harari, como na leitura de qualquer outro autor, é que você comece a colocar os pés mais no chão, identifique-se mais com algumas dúvidas e tente responder outras. Não vaticine completamente aquilo que o autor está falando, mas também não vire as costas para algumas argumentações muito interessantes que qualquer autor venha lhe dar. Nós não estamos agora vivendo sob uma ótica clara de um futuro bem descritível, bem desenhado, com qualquer analista que seja. Alguns problemas continuam, o Harari mesmo coloca isso no Sapiens. Alguns problemas continuam. O Oriente Médio não melhora, você tem uma África que passa pela questão da fome, a América do Sul ainda não encontrou um projeto de redimensionamento das suas nações, a pobreza e a violência são crescentes em alguns guetos, em alguns movimentos e em algumas cidades da América do Sul, e este propósito, que inclusive eu acabei por discordar dele também, de achar que nós estaríamos ao seu tempo encontrando uma paz relativa que pudesse
pudesse operar e gerenciar todas as polis, todas as cidades, todos os movimentos de maior pobreza, esse processo não vai ser tão rápido como a gente está imaginando, não. Cada vez mais você tem um distanciamento que ele vai relatar, inclusive, nos 21 lições para o século XXI, você tem algumas distâncias que precisam ser reanalisadas, e principalmente, por conta do digital, distâncias do conhecimento, distâncias da capacidade profissional e principalmente da possibilidade de extinção muito rápida de profissões sem que haja um revival, sem que haja uma reconstrução e uma formação de novos profissionais a partir de novos elementos práticos para o trabalho. Isso é um grande perigo, isso é uma questão que cada vez mais é latente, não apenas pelo analfabetismo digital, mas pela forma de se utilizar e de se relacionar com a tecnologia dentro desta área. Estamos vivendo só no Brasil 14 milhões de desempregados. Isso não é culpa de um, de dois ou de três governos. Isso é culpa de toda uma estrutura de comando do Estado sobre todos nós e também de nós, em não analisar isso com mais profundidade e com mais responsabilidade. Bom, é isso, gente. É isso que eu tinha que falar nesse teste novo dessa câmera aí que está nas minhas mãos. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero também que você esteja cada vez mais engajado conosco. Queria dizer que a situação lá do Facebook ainda não se resolveu, mas vai se resolver, tenho absoluta certeza disso. E também quero estar pedindo a você que curta o nosso canal, participe lá no Facebook, no Instagram. Hoje está tendo... Nós vamos estar sorteando amanhã um livro do Tolkien, Os Filhos de Húrin, e espero que alguém lá no Instagram ganhe. E espero com certeza que essa pessoa fique satisfeita com tudo isso. Lembrando claramente para todos vocês o seguinte: cada vez mais que você puder estar disseminando o canal, melhor será. Nós passamos por esse entrave, mas graças a Deus as coisas vão começando cada vez mais melhorar. A gente fez da forma que podia para trazer os vídeos para vocês, mas eu estou muito feliz em estar nessa nova etapa. Semana passada, no vídeo passado, eu esqueci do como sempre eu digo, né? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, curte o canal, a gente vai estar falando um pouco sobre feriados e um segundo movimento de livros que eu e você, podemos ler nesse espaço de tempo de tranquilidade. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, até a próxima.